Saudações a todos. Vamos buscar então uma reflexão no livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Há uma situação ali muito interessante de um espírito que está ali fazendo uma preleção para um grupo que estava ali se preparando para uma expedição de trabalhos, de aprendizados no plano espiritual. No lar das bênçãos. Inclusive, nós vemos que esse posto de assistência, ele está numa região bastante difícil, de um padrão vibratório bastante inferior. Ao redor dele, observando pela janela, André Luiz via ali espíritos em condições muito difíceis, de aparência ali animalesca, dado o padrão vibratório tão inferior, Sabemos que há espíritos que se colocam nessa condição até por desejo de domínio, e percebemos ali, como é relatado, esse palestrante, esse orientador, esse instrutor que está acolhendo a essas equipes, e ele está falando sobre a experiência dele, quando ele buscou ali muito empenho para conseguir libertar-se das suas dificuldades. E ele se empenhou tanto em tornar-se melhor que ele consegue. Ele consegue se desenfaixar, se desligar de todas aquelas situações que nos retêm ainda presos a tantos erros, E ele se sobrepõe a tudo isso e caminha para o alto. E ele está ali realmente, como ele nos relata, se sentindo bem confortável com aquela situação. E quando ele olhava ali para o Vale das Dores, ele até pensava, meu Deus, eu não tenho mais, não vivo mais essa situação, e se sentia ali prazeroso nesse sentido. Até que um dia ele nos relata que ele começa a ver uma luz muito, muito forte descendo nesse vale das sombras ali, e muitos espíritos seguindo aquela força, seguindo aquela luz, e ele pergunta para um daqueles áulicos para onde iam, do que se tratava, e é respondido a ele: o Senhor desce nas sombras, desce para as sombras, desce às sombras, E naquele momento, então, ele caiu em si e percebeu o que é ascender, o que é melhorar-se. Melhorar-se é justamente ter esse olhar para aqueles que jazem na dor, E ele diz: detive-me então e voltei. Então ele para ali de querer buscar regiões cada vez mais superiores e volta. E ele nos relata: efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças do que ainda permanece embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e de vaidade fatais. Então aqui ele coloca, que o alto realmente ele traz ali as supremas esperanças de todos aqueles que estão aqui embaixo, Mas quando você entra ali nos domínios da altura, você percebe que não há como seguir adiante
deixando irmãos à retaguarda. E quem de nós não tem irmãos à retaguarda? Justamente esse que fala nessas regiões umbralinas que acercam, né, esse pouso de paz em que está tendo todo esse trabalho, né, esse preparo para essas expedições, esse acolhimento. Nessas regiões umbralinas, ele relata que jazem pais queridos, né, de encarnações que ele teve, estavam ali, né? Então todos, quando chegamos num patamar maior, mais elevado, ao olharmos para trás, nós vamos ver ali aqueles afetos que se demoram, que ainda jazem nas trevas, né? E isso fará com que, é claro que existe um tempo em que o espírito vai, né? Ele tem que ir, porque senão isso seria a condenação do progresso. Então é natural que siga, né? Mas há um tempo em que ele pode, né? E se compraz em estar junto àqueles, estendendo as mãos àqueles que ficam à retaguarda. Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante, o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerar-nos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Então, no plano espiritual também há de se tomar muito cuidado para não caminhar ali para a vaidade, para o orgulho, tanto quanto aqui. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da ascese. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia?
Então, vamos dar uma parada para refletir sobre essas colocações. Primeiro, ele diz que ninguém está impedido de seguir o seu caminho, porque isso nem estaria correto, mas que este olhar também se volte àqueles que ficaram à retaguarda, porque quem de nós também não foi invigilante algum dia? Né? Ele está falando com uma equipe de espíritos preparados que estão em expedição de trabalho. E é importante que estudemos com atenção esses livros, ouçamos essas vozes que nos chegam, né, através da psicografia, aqui no caso do Chico, que nos relatam sobre essas situações vivenciadas no plano espiritual, para nós compreendermos a situação daquele que jaz nas trevas, a situação daquele que se encontra em trabalho abençoado, porque isso compõe o nosso entendimento, né, do plano espiritual, do que nos aguarda, para onde vamos, o interesse de conquistarmos condições melhores. Para isso, a atenção que temos que dar ao nosso hoje, ao nosso dia, né? E ele fala também, aliás, o que ele fala nos leva a nos lembrar da irmã Zenóbia, nesse mesmo livro. A irmã Zenóbia, que está ali como diretora da Casa Transitória Fabiano de Cristo, fundada pelo Frei Fabiano, né? O nosso frei da nossa casa, que fundou essa Casa Transitória Fabiano de Cristo, que acolhe aqueles espíritos, entre outras tarefas, acolhe aqueles espíritos recém-desencarnados, em estado ainda de mais ou menos perturbação, aguardando o tempo necessário para depois serem direcionados ao local que é o seu destino, é a sua morada, né? Então é um pouso de amparo, de assistência, né, nessa intermediação do pós-desencarne, né, com o local para o qual o espírito é levado, né, desde que ele não pertence àqueles que buscam errar nas trevas, né. E porque assim se comprazem, assim escolhem, por isso que aqui nós vimos, né, defrontados por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Então não é Deus que determina que determinado espírito fique naquela região de padrão vibratório inferior, porque muito errou. Não, é a sua própria condição que lhe atrai pelas leis da atração, da afinidade para determinadas regiões, porque o céu e o inferno reside dentro de nós mesmos. Mas voltando à irmã Zenóbia, ela era diretora, então, por 6 meses, ela revezava com o irmão Galba, ela reveza, aliás, com o irmão Galba, 6 meses um, 6 meses outro, como diretora ali da Casa Transitória Fabiano de Cristo. E nesses outros 6 meses, ela busca então ali as suas vivências, seus aprendizados, a continuidade da sua marcha para o alto, né? Então, é dividido o seu tempo nesse trabalho sacrificial, né? É tão sacrificial que o tempo é dividido, né? Aí vem o irmão Galba, substitui, enquanto ela pode entregar-se a outras atividades que lhe são interessantes, que lhe são devidas pelo padrão vibratório superior, né? E ele continua. Fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar e, em transmitindo suas lembranças aos contemporâneos,
operam a colaboração da água simples e pura da verdade com seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Huygens, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta da Terra. Teresa d'Ávila, religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras e torna o corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais, como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos, porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu. Acreditam enxergar outros mundos em situações iguais da Terra, nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta sobre a qual os homens de carne, pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Que o Metelo nos coloca aqui? Que muitos desses que deixaram seus escritos, ao se desprenderem do corpo durante o sono fisiológico e adentrarem essas regiões umbralinas, retornam ao corpo carnal pela manhã, pincelando aquilo que viram com as suas tintas, dentro do seu ponto de vista, dentro das suas percepções, dentro do seu entendimento, alguns achando que estiveram em outros mundos muito semelhantes à Terra, e na verdade estavam aqui junto à Terra, aqui na crosta planetária, acima da crosta planetária, nessas regiões que normalmente experimentamos quando nos desprendemos do corpo físico pelo sono, Por isso que tudo que nos vem através das revelações aqui dos encarnados acaba ficando muito vago, até meio fantasioso e um tanto quanto distante da realidade. Mas nós já vivemos os tempos do Consolador, em que não é mais o encarnado que num desprendimento vem e nos relata, e sim são as vozes dos espíritos desenfaixados do corpo físico, portanto, sem as amarras do corpo físico, tendo a oportunidade de trazer aquilo que vivenciam, aquilo que experimentam, dentro das suas condições, evidentemente, dentro dos ambientes que lhes são permitido estar, mas nos trazem as suas vivências, as suas experiências. Por isso que a doutrina tem esse componente, a terceira revelação, essas estrelas, que desceram dos céus para nos trazer, através inicialmente do codificador Allan Kardec, nos trazer esses ensinamentos de uma forma clara, porque vivenciada por eles. Então agora
Nós não temos mais, buscando as leituras adequadas, buscando as obras básicas, buscamos a continuidade da doutrina baseada ali naqueles que temos absoluta certeza de idoneidade, de compromisso, né? Com certeza teremos esse referencial que temos tido, né, desse entendimento mais amplo do plano espiritual, porque é importante que nós encarnados tenhamos este olhar para o plano espiritual, para aqui, enquanto encarnados, não concentrarmos as nossas vidas, o nosso olhar, as nossas percepções apenas para o plano da matéria. Que essas reflexões, então, nos tragam muita meditação, muito aprendizado, para que consigamos nos colocar melhor diante dos fatos que a vida nos traz. Que fiquemos em paz. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje para o capítulo 41 do nosso estudo, O Médico Jesus, José Carlos de Luca. Já estamos praticamente acabando. 41. Receita para ficar doente. Essa receita, com algumas adaptações, foi divulgada pelo Dr. Bernie Siegel em seu livro Paz, Amor e Cura, da Sumos Editorial. Cuide bem do seu cachorro, seu cavalo, seu carro, mas negligencie seu corpo. A Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e contrariar a Bíblia é sempre um caminho direto dos problemas. Emmett Fox. Dia a dia. Nova era. 1. Não dê atenção ao seu corpo. Coma muita porcaria, use drogas, beba bastante. 2. Cultive a sensação de que a sua vida não tem sentido nem valor. 3. Faça coisas de que não gosta e evite fazer o que realmente deseja. 4. Seja rancoroso e supercrítico, principalmente em relação a si mesmo. 5. Culpe os outros de todos os seus problemas. 6. Encha a cabeça de quadros pavorosos e depois fique obcecado com eles. 7. Evite relações profundas, duradouras e íntimas. 8. Fuja de quaisquer coisas que se pareçam com senso de humor. 9. Não expresse seus sentimentos e opiniões. Os outros não vão gostar. 10. Evite qualquer mudança que possa lhe trazer mais satisfação e alegria. Quero acrescentar à lista mais 2 conselhos de Emmett Fox. 11. Discuta amplamente suas próprias doenças. E se feito uma cirurgia, faça conferências dramáticas sobre ela, em todas as oportunidades. 12. Nunca relaxe. Isso daria ao corpo uma chance de se recuperar. Um pensamento inspirador para cada dia do ano, da editora Nova Era. Tenho certeza de que todos esses conselhos são infalíveis para quem deseja ficar rapidamente doente, ou jamais se curar se já estiver enfermo. É bem chocante, né, esse capítulo, mas é uma forma de acordarmos e procurarmos avaliar cada um desses itens dessa receita. Vamos avaliar sempre. Esse é um exercício para fazermos toda semana. 42. Seja o alimento o seu remédio. Quando a boca sabe comer, o corpo é saudável. Quando a mente sabe pensar, a alma é feliz. Quando as mãos sabem ajudar, o coração é alegre. Miramês, do livro Saúde, é uma psicografia de João Nunes Maia, editora Fonte Viva. Os alimentos são nutrientes da nossa organização física. Tudo o que comemos é transformado em combustível para as células. Daí porque é bom saber se estamos dando ao corpo remédio ou veneno. Por incrível que pareça, os médicos enfrentam mais problemas com os que comem demais do que com os que se alimentam de menos. 3 aspectos são fundamentais em matéria de alimentação: o que se come, quanto se come, como se come.
Em relação aos 2 primeiros itens, converse com o médico ou nutricionista a fim de avaliar suas necessidades alimentares. Em relação ao terceiro aspecto, precisamos lembrar que nossa condição mental na hora da refeição também interfere no processo digestivo. Discussões à mesa da refeição contaminam os alimentos de energias tóxicas, dificultando a absorção dos nutrientes. Alimentar-se com a mente tomada de nervosismo provocará distúrbios digestivos desagradáveis. Preferível não comer nessas horas até que a paz volte a nós. A oração feita à mesa é luz que abençoa seu alimento, enriquecendo do que é essencial à saúde. Se você não tem o hábito de orar, formule pelo menos alguns breves pensamentos de gratidão a Deus pelo alimento que chega à sua mesa. E Ele responderá trazendo o alimento celestial para saciar seu espírito de paz e saúde. 43. Terapia do amor. O mandamento amar o próximo como a ti mesmo não é apenas uma obrigação moral, é uma obrigação fisiológica. Interessar-se pelos outros é biológico. Dr. James Lynch, citado por Dean Ornish no livro Amor e Sobrevivência, da editora Roku. Amar é a mais excelente terapia para erradicar nossos males. Hoje já se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor da função imunológica. Pesquisas demonstram que pessoas voltadas a trabalhos altruísticos vivem por mais tempo, graças aos anticorpos espirituais que o amor projeta em nosso cosmo orgânico. O ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas. As endorfinas são hormônios presentes no cérebro com ação analgésica, sensação de calma, prazer, saciedade. A demonstrar que nós fomos criados por Deus para o amor. Quando amamos desinteressadamente, nosso corpo funciona melhor, temos uma sensação de bem-estar incrível, a alegria de viver nos invade e torna nossos dias mais felizes. Mas quando agimos com egoísmo, raiva e desprezo contra o próximo, fugimos da nossa configuração divina. E assim nos sentimos isolados, carentes, não amados e por tudo isso enfermos. O isolamento e a solidão são responsáveis pelo solo onde muitas doenças começam a germinar. Fomos concebidos por Deus para vivermos no amor, para vivermos um ao lado dos outros em um regime de ajuda mútua. Todas as vezes que fugimos do amor e dos relacionamentos, a saúde foge também. Dar e receber amor, cultivar boas amizades e desempenhar tarefas de apoio social na sua comunidade representam uma proteção para a nossa saúde, uma vez que são atividades que fortalecem as células imunológicas. Já a solidão e a sensação de abandono criam condições favoráveis para que vírus e bactérias nos agridam com maior facilidade. A caridade é curadora porque nos tira do isolamento, mata a nossa solidão existencial. Dar um pedaço de pão ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão, pode fazer milagres pela nossa saúde. Por isso, se deseja a cura, comece agora mesmo, com medidas muito simples. Convide um amigo para jantar e conversar. Reúna toda a família para aquele gostoso almoço no domingo. Ligue para um amigo que anda distante. Faça novos amigos. Aliste-se em algum trabalho voluntário, sendo útil à comunidade onde Deus o colocou. Pratique generosidade na família, no trânsito, na escola e no trabalho. Tolere as imperfeições alheias. Assim agindo, você sentirá o amor fazendo milagres por você. 44. Perdoe aos seus pais. Se você chegar a um ponto em que possa amar a si mesmo, em que fique realmente extasiado por existir, em que sua gratidão não conheça limite, subitamente sentirá um grande amor surgindo para com seus pais. Eles foram as portas para você entrar na existência. Sem eles, esse êxtase não teria sido possível. Eles o tornaram possível. Osho, em Osho Todos os Dias, da Verus Editora. Sob o prisma espiritual, todas as doenças têm origem em um estado de não perdão. Quando se fecha a porta do coração, somente o perdão é capaz de abri-la.
Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. É provável que dentre as pessoas mais próximas, seus pais sejam as pessoas às quais você mais esteja necessitando perdoar. Todos nós sofremos algum tipo de violência na infância em algum nível. Recebemos maus tratos, sejam eles físicos ou emocionais. Nossos pais também eram aves feridas por falta de respeito daqueles que os educaram. Ninguém no planeta Terra, à exceção de Jesus, conseguiu viver o amor ao próximo em sua total plenitude. Por isso, frequentemente, ferimos e somos feridos. Magoamos e somos magoados. Acusamos e somos acusados. O perdão dissolve essa cadeia de ressentimentos recíprocos e propicia o surgimento do amor em nossas vidas. Por que não perdoamos é que promovemos tantas guerras. Por que não perdoamos é que vivemos tão doentes. Por que não perdoamos nossos pais é que projetamos esses conflitos em nossos relacionamentos de agora. Abençoe seus pais, veja-os como pessoas iguais a você e assim poderá compreendê-los em todos os seus feitos, em todos os seus enganos. Nossos pais são as raízes da árvore da nossa vida. Se nossos galhos hoje estão secos e doentes, precisamos refletir se o problema não está na raiz. Se as pragas do ódio e do ressentimento estão afetando as raízes, a árvore não crescerá saudável e nem dará bons frutos. Não apenas as doenças, mas até mesmo a falta de prosperidade pode estar associada aos problemas de relacionamento com os genitores. Se procuramos Jesus para que Ele nos cure as enfermidades, aceitemos logo o remédio que Ele prescreveu, de perdoar 70 vezes 7, em Mateus 18, 22. Comece agora mesmo com seus pais, mas não vire essa página ou feche esse livro sem ao menos transmitir a eles um pensamento de compaixão. É assim que o amor começará a cobrir você de todos os seus enganos. Capítulo 45. Doenças do casamento. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração, a um lado carente dizendo que sim, essa vida da gente gritando que não. É uma música de Gonzaguinha. Grito de alerta. A união conjugal pode se converter em fonte de saúde em nossa vida quando ela é rica de afeto, amor e carinho. Pesquisas científicas comprovam que pessoas que se sentem amadas por seus cônjuges são muito menos propensas às enfermidades e têm uma capacidade maior de recuperação quando adoecem. Quando nos sentimos amados por manifestações concretas de nossos parceiros, somos tocados em nosso coração emocional. E isso faz com que a bioquímica do corpo produza substância geradora de saúde física e emocional. Quando, porém, o amor bate em retirada, a saúde também se ausenta, pois muitas das nossas enfermidades têm como causa as carências emocionais. Eis aí a grande chave para as doenças em família, pois quando alguém adoece no lar, é provável que todo o organismo familiar esteja doente. Pena que se ame tão pouco depois do casamento. Pena que o amor dos primeiros tempos tenha sido esquecido no altar da igreja. Pena que o sentimento de posse esteja asfixiando os sonhos daquele a quem no passado prometermos felicidade. Pena que não tenhamos mais palavras gentis como outrora. Pena que não sejamos mais doces e ternos como antes. Por isso muitos cônjuges adoecem após o matrimônio. A doença nada mais é do que o grito de alerta. Curar o parceiro enfermo exigirá também a cura do seu companheiro. A enfermidade que mais mata no casamento se chama anemia amorosa. E para esse mal, Jesus, médico, há mais de 2000 anos, vem receitando o remédio do ame ao próximo como a si mesmo. 46. Aos profissionais da saúde. Os médicos devem ir a santuários como o de Lourdes, onde vão os doentes incuráveis para entenderem o valor da esperança e da oração. De que serve a nossa formação médica num santuário onde vão os doentes incuráveis? Bem, você começa a perceber que o que tem valor é a sua presença. Dr. Bernie Siegel.
no livro Viver Bem, Apesar de Tudo, Sumos Editorial. Você é um tarefeiro de Deus, junto àqueles que passam pelas dificuldades no campo da saúde. Saiba que sua postura junto aos enfermos é tão ou mais importante que toda a parafernália de que hoje a medicina dispõe para o tratamento das doenças. Quando o médico tem os olhos da esperança, o tratamento ganha um forte aliado, pois se desperta a fé do paciente, sem a qual a cura é quase impossível. O médico não pode esquecer que por detrás de alguém com dificuldades orgânicas existe uma alma gemendo de dor. Não basta apenas tratar o corpo quando a alma é que está doente. Não se consegue isolar o coração, o fígado ou qualquer órgão do corpo da alma enferma. O enfermeiro também desempenha um importante papel, pois passa a maior parte do tempo ao lado daquele que perdeu a saúde, muito mais do que o próprio médico. Seja você um enviado de Deus, ao lado dos doentes. Juntamente com remédios e injeções, aplique doses de simpatia, alegria, otimismo, pois muitas vezes é disso que os pacientes precisam. Não esqueçamos a lição de Jesus quando afirmou que não eram as pessoas saudáveis que precisavam de médico, mas as doentes, em Mateus 9-12. Portanto, os profissionais da saúde precisam primeiramente gostar dos doentes, tratá-los da melhor forma possível, como se fosse um familiar querido que estivesse enfermo, precisando de cuidados. Façam sempre a seguinte indagação: se o enfermo de quem eu devo cuidar fosse uma pessoa querida do meu coração, como eu o trataria? E faça o melhor por aquele que diante de Deus é também um irmão seu. Se isso não funcionar, lembrem-se de que um dia o médico e o enfermeiro também ficarão doentes. 47. Visualização criativa. A química e a física do corpo podem estar, e acredito que realmente estejam, submetidas a uma espécie de regência mental e espiritual. Esse é um novo conceito para se repensar a saúde e a cura e para se investir nas práticas libertadoras de energias curativas. Estou convicto de que a meditação exercida com regularidade é um meio precioso para a recuperação e manutenção da saúde. Dr. Brian Weiss. Meditando com Brian Weiss no livro da editora Sextante. Você talvez não tenha dúvidas de como a nossa imaginação é capaz de produzir sensações físicas agradáveis e desagradáveis. Por exemplo, feche os olhos por um instante e imagine fortemente que você esteja chupando limão. Sentiu o gosto ácido e azedo na boca? Estou certo que sim. Pois bem, você na verdade não estava chupando limão, apenas imaginou que estivesse. Nosso corpo não distinguiu se a experiência era real ou imaginária. Quando sonhamos e acordamos no meio de um pesadelo, sentimos os batimentos cardíacos acelerados, suor molhando a testa, falta de ar, tudo isso por conta de algo que estava se desenvolvendo apenas em nossa mente. Tudo está sendo dito para que usemos o poder da imaginação para fortalecermos a saúde, pois o que se passa em nossa mente se estende diretamente e imediatamente ao corpo. Essa técnica da visualização para a saúde já vem ganhando força entre muitos médicos em todo o mundo, sendo importante coadjuvante do tratamento médico convencional. A seguir, vou lhe indicar uma visualização bem simples, porém muito eficaz em favor da sua saúde. Você poderá fazê-la uma vez ao dia enquanto estiver sob tratamento. Estando relaxado, em local tranquilo, respire inalando o ar, como quem absorve energias de paz e serenidade. Em seguida, visualize o encontro com o médico Jesus. Escolha o lugar que mais lhe agradar para esse momento, pode ser junto à natureza ou a um local onde você está. Jesus veio especialmente ao seu encontro, porque Ele é o bom pastor, que ama as suas ovelhas. Visualize agora com muita intensidade Jesus impondo as mãos sobre você e das mãos dele uma luz dourada carregada de energias altamente curativas. Envolve todo o seu corpo enfermo. Sinta essa luz banhá-lo da cabeça aos pés e, demorando-se mais um pouco sobre alguma parte do seu corpo que esteja doente ou dolorida. Veja essa luz purificando o seu corpo. Veja você completamente banhado nessa luz, cada vez mais intensa. Se você tem algum tumor, por exemplo, visualize essa luz grandiosa como um fogo derretendo integralmente o tumor, até desaparecer por completo. Não se esqueça,
de que essa luz vem de Jesus. É dele que brota toda a força de cura. Visualize também essa luz cicatrizando lesões, desobstruindo artérias, enfim, fazendo algo em favor do seu bem-estar. Quando terminar, agradeça. Ao médico Jesus o amparo recebido. Agradeça por já estar curado e se comprometa a seguir a orientação do amai-vos uns aos outros, para que não te suceda coisa pior. Uma boa semana a todos.